Fala aí, mentes pensantes, como que vocês estão? Para variar, eu espero que vocês estejam muito bem. E, além disso, eu espero que vocês estejam com a mente um pouquinho aberta, porque o tema desse vídeo ele é um tanto quanto polêmico, que é a pesquisa experimental em animais. Isso mesmo que você escutou. Para quem não me conhece, eu sou o Nando Serra. E se você não está inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, não custa nada. É só clicar no botãozinho inscrever-se aqui, não demora nem 5 segundos. E além disso, após ver o vídeo, não esquece de dar o seu like, fazer seu comentário, porque isso é muito importante para estar melhorando a divulgação desse canal. Então vamos ao que interessa. Primeiro, por que eu estou trazendo esse tema para o meu canal? Um dos motivos é que eu ativei esse canal justamente para trazer informações científicas sobre saúde, e a pesquisa em animais envolve isso também. E outro motivo é porque no dia de hoje o Diego Rox ele divulgou um vídeo onde ele comenta sobre um outro vídeo que está sendo divulgado mundialmente que trata justamente desse assunto, que é o vídeo do Salve o Ralph. Se vocês não viram, vale a pena assistir tanto o vídeo Salve o Ralph, que critica o uso de animais em experimentos, assim como os vídeos do canal do Diego Rox, que ele traz informações aí do cotidiano, algumas notícias que saem diariamente, e ele consegue trazer isso de uma forma bem bacana. Antes de falar sobre as particularidades do experimento em animal, eu gostaria de comentar sobre o vídeo do Salve o Ralph, que é basicamente um vídeo onde é mostrada a visão de um coelho, ou uma tópica visão, né? Porque aquilo é uma animação e também foi feito de um ponto de vista, digamos assim, que filosófico, sobre a vida de um coelho em uma situação de experimento. Nesse vídeo você vê o coelho com as costas machucadas, cego de um olho, e depois ele é colocado em um lugar experimental e o tempo todo ele está falando que aquilo é o trabalho dele, que não importa, que é para o bem do homem, que é um ser mais evoluído, e por aí vai. Então é uma crítica tanto do uso experimental como do achismo de que o ser humano está acima de tudo. Então vale a pena assistir. Mas antes que você se engane, eu não estou aqui para criticar o uso de animais em experimentos. E também não estou aqui para louvar. Então calma, primeiro assiste o vídeo e depois tire as suas conclusões. Nesse vídeo do Ralph, basicamente é feita uma crítica sobre os experimentos em relação à elaboração, à criação de cosméticos. No entanto, de uma forma indireta, ele acaba sendo uma crítica para todos os experimentos em animais. E é aí que está o ponto. Até onde devemos criticar esses experimentos e até onde você é idôneo o suficiente para criticar esses experimentos. Eu não falo de idoneidade não em relação a crimes hediondos ou crimes leves que seja, mas em relação ao que você faz no seu cotidiano, o que você utiliza para assim depois julgar o experimento em animais. Eu particularmente acho uma crueldade utilizar um animal para experimento, mas como eu falei, eu já fiz isso e fiz muito, apesar de ter sido um curto tempo, mas eu já me envolvi com muitos animais experimentais, vamos dizer assim. E eu vou ser sincero, para mim não é fácil, eu sei que para muitos também não é fácil. E assim como eu, muitas pessoas têm que trabalhar muito o psicológico para poder fazer esse tipo de trabalho. Porque só um pervertido mesmo para querer matar animal à torta e à direita assim, sem qualquer tipo de motivo. E na minha opinião particular, tirar uma vida é algo que não deve acontecer. Ah, então por que você fez? Primeiro ponto que você deve entender, por que se utiliza animais em experimentos? Além de ser uma questão legal, você facilita a ciência. Como assim facilita a ciência? Veja bem, vamos fazer uma comparação bem chula aqui, mas só para vocês entenderem. Quanto que custa para criar 10 pessoas e quanto que custa para criar 10 ratos? Mas calma aí, eu nem estou falando de sacrificar um ou sacrificar outro, não. Eu só estou falando em relação aos gastos. Segundo, tem muito animal que tem algumas particularidades fisiológicas parecidas com o ser humano. Entre eles o rato, o porco, o coelho, o cachorro. Então cada animal geralmente tem algum aspecto fisiológico que é parecido com o ser humano. E além disso, eles vivem menos tempo. Porque o metabolismo deles é muito mais acelerado. Então isso acelera a ciência, acelera a busca dos resultados. Porque vamos pensar de uma forma análoga aqui. Para chegar na fase idosa, o ser humano precisa aí de 60 anos, 65.
dependendo do ponto de vista. Um rato, ele precisa apenas de 1 ano e meio. Assim como um cachorro precisa de aproximadamente aí 10 anos. Acho que até menos, né? Então é muito mais rápido fazer experimentos onde se espera uma evolução entre fases, como foi um dos experimentos que eu fiz, onde eu queria ver o efeito do exercício físico no cérebro de ratos no início da juventude até o final da juventude. Então por aí já dá para você entender mais ou menos como funciona a ciência. Ah, mas por que tem que ser animais? Justamente por causa do aspecto fisiológico. Ah, mas não pode utilizar computadores? Então, esse é o grande problema. Já existem pessoas buscando isso, inclusive alguns experimentos já conseguem ser desenvolvidos no modelo computacional. No entanto, a tecnologia exigida para se colocar dados fisiológicos, né, ou para colocar um algoritmo que vai mimetizar, ou seja, imitar os processos fisiológicos por completo do ser humano ou dos animais, é inexistente. Não tem tecnologia para isso. E além disso, não se conhece a fisiologia humana ou de qualquer animal por completo. Esse conhecimento também é inexistente. Então, por isso que ainda se utiliza muito animal. Já existem estudos que utilizam máquinas para fazer os experimentos. Eu sei que já tem alguns experimentos com rim, se não me engano, com pulmão. No entanto, esses experimentos são limitados a um determinado fator. E mesmo assim eles não são precisos porque a fisiologia humana, a fisiologia animal, né, a vida, ela é muito complexa. Então, existem várias variáveis. Quantas vezes vocês já não ouviram falar de algum experimento que mostrou um resultado, tempo depois foi comprovado que não era aquilo? Muitas vezes isso acontece não é pelo erro do pesquisador, e sim pela toda a complexidade que o sistema fisiológico ele tem. Então eu acho crueldade com os animais, eu acho. Mas infelizmente ainda é necessário fazer isso. É por isso que vocês têm vacina, é por isso que vocês têm muitas medicações. E não é só nessa condição complexa de saúde, que é até bom deixar claro que não é só para a saúde dos humanos, mas também a saúde dos animais, porque muitas coisas que são utilizadas em humanos também são utilizadas em animais. Mas além dessa condição complexa de saúde, também são feitos estudos em pesquisas animais para cosméticos, como eu falei do vídeo. Aí você vê muita gente aí levantando a bandeira de que é contra o estudo em animais, mas está lá utilizando batom, utilizando perfume, utilizando um hidratante, um protetor solar. Então é sobre isso que vocês têm que pensar quando vocês vão reclamar de tal assunto. Continuo falando, é maldade? É. Mas infelizmente isso ainda é necessário. E aí eu sei que tem gente que vai discutir e vai falar assim, mas então por que não faz com o ser humano? Não sei se vocês lembram, mas isso já aconteceu durante muito tempo. Na verdade, em alguns momentos da história, por isso que surgiu o comitê de ética, surgiu várias normas e diretrizes, inclusive leis, que falavam sobre pesquisas experimentais. Um exemplo clássico de que isso acontecia com os seres humanos foi na época da Segunda Guerra Mundial, dos experimentos que os alemães faziam com aqueles que eles julgavam ser uma raça inferior. E aí sobre isso todo mundo questiona, todo mundo reclama, todo mundo critica falando que era uma maldade. E agora vocês querem que faça isso também? Inclusive até a própria Xuxa comentou isso no vídeo dela, que depois inclusive ela se reportou, dizendo que ela não pensou direito no que ela falou. Mas eu sei que assim como ela, muitas pessoas pensam sobre pegar pessoas que são condenadas por algum crime que elas cometeram para fazer esse tipo de experimento. Mas não esqueçam do que eu falei anteriormente nesse vídeo, sobre as condições fisiológicas, toda uma questão legal, religiosa, entre outras coisas aí que poderíamos ficar o dia inteiro aí comentando. Então agora, se você for discutir ou levantar alguma bandeira sobre causas de estudos em animais, pense bem nisso. Nas coisas que você usa no dia a dia, como cosméticos, perfume, medicações, vacinas. Não saia por aí querendo julgar e cancelar as pessoas simplesmente por modinha. Em vez de estar discutindo e estar brigando sobre isso, por que não poupa esforço e vai lá tentar desenvolver alguma técnica que não precise de animais para experimentos, para desenvolver as coisas que vocês precisam utilizar? Eu volto a dizer, não estou defendendo a utilização de animais. O que eu estou defendendo aqui é justamente a razão de quando formos discutir alguma coisa. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, deixe seu comentário também se você é a favor ou contra, exponha aí sua opinião. E se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.